Olá, muito boa tarde para você de casa, boa tarde para você de toda a nossa região. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela audiência. Tá no ar o Brasil Urgente para Campinas e região, falando das coisas que acontecem no seu bairro, na sua cidade, infelizmente trazendo um retrato, né, que não é dos melhores para a nossa sociedade. Mais uma vez, a violência volta a deixar suas marcas aqui na nossa região. Nesse dia 4 de setembro, a notícia que abre o Brasil Urgente é de um cárcere privado. Uma mulher está sendo mantida refém neste momento na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Que triste, hein? Que triste. Parece que um bandido acabou invadindo uma casa para tentar um roubo. Nessa casa havia uma senhora e uma criança que provavelmente é filho dela. Ele invadiu essa casa, manteve a mulher refém junto com a criança. Parece que um parente dela que trabalhava em uma obra, vizinha à casa, percebeu a movimentação, chamou a polícia que cercou o local. Policiais tentam desde a 1h30 da tarde negociar a rendição do bandido. Eu não sei se a Carla Ramil já tem contato com a gente, nós estamos começando a receber as primeiras imagens lá do local desse cárcere, mas eu já quero falar com a Carla Ramil, que acompanha o desespero da família, esse trabalho que é meticuloso, é um trabalho cirúrgico, um trabalho cuidadoso da polícia na tentativa de negociar o fim desse cárcere privado. É um bandido que entrou disposto pelo jeito a furtar ou roubar a casa, não imaginava que havia gente lá dentro, acabou mantendo essa mulher e essa criança como refém. Tomara que a Carla já possa trazer boas notícias para a gente. A Carla já está me ouvindo? Alô, Carla Ramil, boa tarde para você. Já tem alguma modificação nesse cenário? Era uma mulher e uma criança mantidos reféns, a polícia negociando aí em Santa Bárbara do Oeste. Quais são as últimas informações, Carla? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Gente. Olha, Rodrigo, por volta da 1h40 da tarde, o Wesley Fernando Alcântara, de 19 anos, ele entrou aqui nessa casa, no bairro Dona Regina, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Bem ao lado da casa, Rodrigo, existe uma obra. E os pedreiros dessa obra, eles perceberam esse homem pulando, né, o muro aqui da casa, com o objetivo de roubar a residência. Ele imaginou que a casa estava sozinha, né, Rodrigo? Mas quando ele entrou, ele encontrou, então, com essa mulher de 32 anos e a filhinha dela, de apenas 2 meses e meio de vida, Rodrigo. Ele, enfim, ficou dentro dessa casa, os pedreiros perceberam, como essa obra pertence a um policial, eles ligaram para esse policial, que coincidentemente é irmão, né, do marido dessa vítima que está sendo feita refém agora nesse momento. Eles vieram para cá, né, eles bateram aqui na casa, tentaram chamar pelo homem, ele apareceu na janela, disse que seria um sobrinho, né, da vítima. Como eles sabiam, né, são parentes e sabiam que ela não tem sobrinho, eles perguntaram por ela, ele trancou a janela. Nisso eles pularam na casa, Rodrigo. E ele imediatamente pegou a mulher de 32 anos e levou para o banheiro, onde ela permanece trancada desde a 1h40 da tarde. A criança ficou na sala, então esses dois parentes conseguiram salvar a criança de 2 meses, que agora está segura aqui na casa ao lado do vizinho, Rodrigo. Esse homem que pulou na casa se chama Wesley Fernando Alcântara, ele tem 19 anos e ele estava preso na cadeia de Hortolândia, cumprindo pena por tentativa de roubo. Porém, ele teve o benefício do indulto do Dia dos Pais e não voltou para a penitenciária. Então, nesse momento, a casa está cercada por viaturas do Corpo de Bombeiros, ambulância, o apoio tático da Guarda Municipal aqui da cidade, Polícia Militar, Força Tática, está todo mundo aqui num trabalho intenso para tentar tirar essa refém. Nesse momento, existe uma irmã do sequestrador que está lá dentro da casa. Ele pediu agora para que a polícia chamasse a mãe dele, que ele só vai negociar quando a mãe chegar aqui. E ele acabou também de pedir um lanche, porque ele está com fome, então a polícia também já foi buscar um marmitex para ele. E as negociações continuam. O marido da vítima, Rodrigo, está bastante abalado. Agora há pouco ele, né, protagonizou uma cena aqui porque a criança está chorando, está com fome, né, precisa tomar leite, né, a mãe precisa amamentar. E ele disse que não aguenta mais essa angústia, essa espera, né, porque as primeiras informações dão conta de que o homem está armado dentro da casa, Rodrigo. Então, momentos de bastante tensão aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vamos só desenhar o cenário aqui. Nós estamos vendo imagens do céu da região. Pedi para o Ney colocar as imagens aqui, porque eu não sei se está chovendo em Santa Bárbara. É porque a chuva é um fator que implica ali ainda mais prejuízo na negociação, porque os policiais estão do lado de fora tentando negociar com o bandido que está dentro do banheiro, mantendo essa mulher
como refém. A criança de 2 anos e meio que chegou, né, a presenciar toda essa cena, graças a Deus foi retirada do cenário, foi retirada de dentro da casa onde o bandido mantém a mulher refém. Essa já é uma informação importantíssima, importantíssima. A segunda informação que chama muita atenção é que a vítima é cunhada de um policial militar. E a polícia, nesse momento, cercando a casa, tenta esgotar as negociações. Eu sou testemunha disso porque eu já vivi muitos casos como esse aí. Eu posso contar para vocês alguns desses casos pelos quais eu já percorri na minha trajetória como repórter. Há sempre uma preocupação dos policiais para que a ação seja uma ação segura em defesa da vida, da vítima, dos policiais e também do criminoso. Por isso eu não acredito que deva acontecer aí nenhuma reação por parte da polícia em relação à invasão, esse tipo de coisa, porque a ordem na polícia é sempre negociar e esgotar as possibilidades de negociação. É algo que a polícia traz na sua cartilha, traz na sua forma de operar, sempre preservando a integridade das vidas das pessoas, preservando, né, acima de tudo, a segurança da operação. Então, acho que a gente tem esse cenário construído, graças a Deus. A criança de 2 anos e meio já foi, né, afastada desse local, desse cenário, e o que a gente pode esperar certamente é uma ação criteriosa da polícia, cirúrgica, nessa negociação que deve ser esgotada. Eu tenho certeza que vai ser esgotada. Ô, Carla Ramil, explica pra gente, essa casa é uma casa grande, é uma casa de fundos, que cenário a gente tem nessa casa? Tem muitos policiais, quantos policiais mais ou menos você estima que estejam nessa negociação? Eu ia fazer uma pergunta para você agora há pouco, eu conversava com a Carla por telefone, se o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia, que são homens treinados, especializados nesse tipo de ação, se esses homens já foram mobilizados. Há alguma notícia nesse sentido, Carla? O que a gente pode descrever aqui para os nossos telespectadores? Olha, Rodrigo, só reforçando, a criança, ela tem 2 meses e meio. 2 meses e meio, você tem toda a razão. Sim, ela é bem pequenininha, 2 meses e meio. Olha, Rodrigo, a casa está toda cercada, né? A Polícia Civil de Americana e de Santa Bárbara do Oeste está aqui também, o resgate do Corpo de Bombeiros, ambulância, o apoio tático da Guarda Municipal está aqui, a casa está bastante cercada. O cenário, olha só, é uma casa que é um terreno bem grande, mas a casa fica nos fundos desse terreno. Ao lado tem um terreno baldio, que facilitou, né, a entrada desse criminoso na casa onde a vítima está sendo feita refém nesse momento. E a obra fica depois desse terreno abandonado. Só que essa obra é um sobrado, Rodrigo. Então os pedreiros estavam no último andar, no telhado, né, fazendo o telhado da obra, quando eles perceberam que esse homem estranho, né, com atitude suspeita, pulou no muro dessa casa. Essa casa fica no bairro Dona Regina, aqui em Santa Bárbara do Oeste, bem próximo ao Tivoli Shopping, né, Rodrigo, que infelizmente Santa Bárbara do Oeste, mais uma vez na mídia, né, as pessoas puderam acompanhar no caso do bebê Gabriel, onde fica o Tivoli, então é bem pertinho aqui do shopping. E nesse momento, então, a polícia pediu para a gente recuar um pouco, né, a imprensa se manter longe do portão, para que eles pudessem fazer essa negociação, e eles estão à espera, então, da mãe do sequestrador para que possa haver novas negociações. Olha, a informação importante, então, é que o bebê de 2 meses e meio, né, já foi retirado de dentro da casa, a mulher continua presa dentro do banheiro, né, com o sequestrador que está dizendo que está com fome, está pedindo lanche, a polícia tenta esgotar as possibilidades de negociação. Que triste, hein? Que triste. É abrir aqui o nosso programa com uma tristeza imensa, né? A gente sempre fala aqui da violência, sempre fala desses casos terríveis que envolvem a nossa sociedade. A gente nunca sabe, né, se a gente vai se tornar protagonista de alguma história como essa, se a gente vai se tornar a próxima vítima, né? Porque a violência nos surpreende, né? Ninguém está preparado para viver momentos como esse e de repente você cai na mão de um bandido, né, armado, furioso, né, e que pode tirar a sua vida, pode te manter numa situação desesperadora, sem que você possa imaginar, sem que você possa ao menos ter a chance de se defender. E me parece que foi esse caso hoje em Santa Bárbara do Oeste. Está acontecendo agora, nós estamos falando aqui às 4 horas e quanto já, em Vinícius? 50 minutos, é isso? 4h50 já? Nós estamos falando aqui ao vivo, né, de uma mãe, uma senhora,
né, que está sendo mantida nesse momento refém por um bandido que invadiu a casa da família para roubar a casa, não sabia pelo jeito que tinha familiar, que tinha gente lá dentro da casa, foi surpreendido, a polícia cercou o local, ele mantém, portanto, uma senhora refém nesse momento. Parece que está chegando aí uma imagem, né, dessa casa, é a primeira imagem que a gente vai mostrar, é dessa casa onde o problema está acontecendo. Eu vou primeiro pedir para o Ney mostrar na câmera aberta, na tela cheia, essa fotografia, né, que é uma imagem da casa, se puder... Ah, tá aí a imagem, olha. Para que a gente possa entender o cenário, né, nesse momento da negociação. Esse é o cenário da negociação. Tem uma obra do lado direito de fato, né? É aquela obra onde estavam os funcionários que acabaram percebendo a ação. E do lado esquerdo você vê aí a casa onde estão os policiais. É dentro dessa casa, né, de portões cinzas, né, de um portão cinza e um muro branco, a casa lá no fundo, né, que nesse momento estão os policiais em negociação. Olha, parece que tem movimentação na casa, é isso? Parece que tem movimentação. A Carla Ramil ao vivo traz os detalhes pra gente. Carla! Olha, Rodrigo, só para confirmar então a informação, eu fui perguntar aqui para o delegado responsável pelo caso, o GAT foi acionado sim, o Grupo de Ações Táticas Especiais está vindo de São Paulo para poder apoiar aqui a ocorrência, Rodrigo. Olha, são fotografias de momentos agora, recentes, né? A Carla Ramil está atualizando para a gente direto de Santa Bárbara do Oeste essa situação preocupante, preocupante. Nós estamos falando de uma mulher, de uma mãe que está presa dentro do banheiro, né? E nesse momento um bandido apontando o que a polícia acredita ser uma arma, né, para ela, um bebezinho de 2 meses e meio. Tá com fome, tá chorando, né? Tá precisando se alimentar, a mãe tá presa lá nas mãos dos bandidos, o bebezinho tá do lado de fora. O bandido é velho conhecido. O criminoso é velho conhecido. A Carla Ramil confirma para mim o nome dele e conta a história pra gente, porque esse cara é velho conhecido e não devia estar do lado de fora, né, Carla Ramil? Isso mesmo, Rodrigo. Olha, o criminoso, ele se chama Wesley Fernando Alcântara, ele tem 19 anos e ele estava preso, né, na penitenciária de Hortolândia, né, Campinas Hortolândia, e ele estava cumprindo pena por tentativa de roubo. Porém, ele saiu, né, teve o benefício do indulto do Dia dos Pais, e não voltou mais para a cadeia, né, Rodrigo? Então, ele pulou aqui na casa dessa pessoa, né, dessa mulher de 32 anos, e está mantendo refém a mulher dentro do banheiro neste momento. Então, quer dizer, já tem passagem pela polícia, né, Rodrigo? É brincadeira o cara ser beneficiado pela lei. Depois a gente fala que eu sofro, eu viro alvo de cacetada de tudo quanto é lado. Ah, porque você fica questionando a lei. Ah, porque você fica falando que bandido é isso. Poxa vida, só defendem bandido nesse país e o cidadão de bem fica refém do medo. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Nós vamos combinar o seguinte, a Carla Ramil está acompanhando a movimentação da polícia, é a polícia militar, a polícia civil, tem uma ambulância do SUS, os homens do Corpo de Bombeiros também presentes. Parece que é a rua São Paulo aí, é na divisa, né, entre Santa Bárbara do Oeste e Americana, próximo ao Tivoli Shopping. Para quem conhece essa região, como bem lembrou, o Tivoli Shopping, que foi palco aí daquele sequestro do menino Gabriel, que nós noticiamos aí nos últimos dias. A polícia cerca o local, tenta negociar a saída desse sequestrador, tenta liberar a vítima, né? Essa senhora, criança de 2 meses e meio, já foi libertada e a informação já confirmada de que o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, que é um grupo de elite da PM, já está a caminho de Santa Bárbara do Oeste, já se desloca da capital paulista para tomar conta aí da situação. São homens absolutamente treinados, né, e que esgotam aí todas as possibilidades de negociação antes de uma ação de intervenção e coisa do tipo. Vamos fazer o seguinte, tem um intervalo comercial para pagar, não tem? Então nós vamos para o intervalo, depois a gente volta para falar mais desse caso ao vivo. Está acontecendo agora em Santa Bárbara do Oeste, é rapidinho, eu já estou de volta, não saia daí.